Olá, amigo concurseiro, bem-vindo ao Concursos Online, mais um bloco falando de primeiros socorros relacionados aos traumas, né? Nós estamos fazendo um apanhado aqui bem grande, é um tema que cai muito em prova para aqueles cargos em que é exigido aí o conhecimento de primeiros socorros, né? Então nós já abordamos aqui na nossa disciplina de trauma, especificamente, vários subtemas, né? Desde ferimentos superficiais, profundos, queimaduras, fraturas, entorses, sangramentos em geral. Então vamos agora falar de traumatismo crânioencefálico. Olha que tema importante, né? Que também cai muito em prova. Então olha aqui na nossa tela para a gente fazer esse bloco bem bonito de traumatismo craniano ou crânioencefálico. Sigla TCE, traumatismo crânioencefálico. Tem muito isso em prova, né? E da coluna vertebral, ou raquimedular. Ou TRM, trauma raquimedular. Ou TVM, vértebro medular. Tem vários nomes, tá? Então vamos lá. O que é que causa um TCE e um TRM? Vamos usar as siglas, né? O que é que causa? São as mesmas causas das fraturas, né? Acidentes automobilísticos, violência, quedas, sei lá, qualquer tipo de pancada na cabeça ou na coluna vertebral, né, pode gerar o TCE e o TRM, ok? Também armas brancas podem gerar, né? Então, sei lá, uma machadada na cabeça é uma arma branca, né? Ou na coluna é uma arma branca. Uma arma de fogo também, um projétil, né? Uma bala, uma bala mesmo, um projétil, que penetra na cabeça é um TCE, né? Ou que penetra na coluna vertebral é um TRM, tá? E a violência física também. O que é que a vítima vai apresentar? Primeiro, por ser craniano, por atingir o cérebro, ela pode ficar inconsciente, tá? A maioria fica inconsciente ou sonolenta, beleza? É comum a pessoa ter vômitos, principalmente quando a gente fala em TCE. Por que vômito? Porque ao atingir a cabeça, a pressão do cérebro aumenta e isso estimula o vômito, tá? Pode ter convulsão. Ó, você não sabe o que é convulsão? Vai lá nas nossas aulas de primeiros socorros e emergências clínicas que tem lá, tá? Convulsão, que é o tremor generalizado, geralmente, né? Pode ser causado pelo TCE também. Dificuldade para enxergar, porque atingiu a área do cérebro responsável pela visão, ou para falar também, que atingiu a área do cérebro responsável pela fala. Ou para caminhar. Aí aqui está associado principalmente ao TRM. Uma paralisia, por exemplo, né? A pessoa pode ter sangramento e hemorragia, pode ter a perda do osso naquela área e a exposição do cérebro, tá? Que é um TCE chamado de aberto. Então são várias possibilidades, né? Então o traumatismo craniano TCE afeta o crânio, que é o osso, e o cérebro, que é a massa, né, dentro do crânio, ok? Também tem na literatura lesão cerebral traumática, é uma outra sigla, lesão cerebral traumática, mesma coisa, tá? Enquanto que o TRM ou TVM é a lesão das vértebras, as vértebras são os ossinhos que nós temos, ou da medula espinhal que passa dentro da coluna vertebral. A coluna vertebral é essa estrutura que vai desde o pescoço
até a região inferior dos glúteos, né? Então ela vai desde o pescoço até os glúteos. Tudo aqui é osso. E dentro passa uma parte do sistema nervoso chamado medula espinhal. Então tá aqui dentro, né? Deixa eu botar em outra cor. Deixa eu apagar aqui. Dentro então está aqui a medula, não ficou bom também, espinhal. Medula espinhal, tá? Vai mais ou menos até a lombar, né? Da medula espinhal saem os nervos, né? Então saem vários e vários nervos aqui. Esses nervos vão fazer o quê? Eles vão para os órgãos e para os nossos membros, né? Então, se eu tenho uma lesão na medula espinhal, vamos supor que sofreu aqui uma lesão, quebrou a medula espinhal, vamos dizer assim, né? Sofreu um corte no meio aqui. Os nervos que estão aqui abaixo dessa lesão, eles vão perder o controle, tá? Porque o cérebro não vai conseguir mais mandar um comando até eles, porque aqui tem uma interrupção, tá? Tem uma interrupção que impede que o comando do cérebro chegue até esses nervos. Então a pessoa não vai, por exemplo, conseguir andar, porque o cérebro não está comandando. A pessoa não vai conseguir controlar a urina, porque o cérebro não está comandando, ok? Se for mais alta, por exemplo, aqui na região do pescoço, então imagine que todos esses nervos aqui abaixo não vão ter mais o comando do cérebro. A gente vai pensar naquilo que a gente quer, mas não consegue executar, ok? É aí que a gente tem o que a gente chama de paralisia, né? A depender da altura, eu vou falar um pouco mais à frente, nós temos a paralisia dos 4 membros, quando o problema atinge aqui próximo do pescoço, né? Ou só dos membros inferiores, quando atinge mais para baixo, ok? Termos associados. Coma. Então pode cair lá na sua prova. O que é coma? Coma é uma inconsciência absoluta, tá? Todo mundo aí já ouviu falar nessa palavra. Inconsciência absoluta, a pessoa não reage aos estímulos, não reage. Você pode falar, tocar na pele, provocar dor, ela não vai reagir. Inconsciência absoluta, ok? O coração e o pulmão funcionam, mas ela não reage aos estímulos, tá? E também não é igual a estado vegetativo. Coma é uma coisa, estado vegetativo é outra. O que é estado vegetativo, professor? É a ausência de consciência também. É um estado em que a pessoa oscila entre o sono e a vigília, ou seja, ela passa parte do tempo dormindo e parte do tempo acordada, mas ela não tem consciência, ok? Pode ter movimentos, geralmente dos membros superiores, ou espasmos dos membros inferiores, automáticos, ou seja, ela não está movimentando porque ela quer, e sim por reflexos do corpo, ok? E é um estado geralmente irreversível, tá? Nós temos mais 2 termos. Contusão cerebral. Contusão. Nós falamos no início dessa nossa aula de emergências traumáticas da contusão, que é a pancada, né? Qualquer coisa que é contuso é pancada. Então, contusão cerebral é uma pancada no cérebro, tá? Mas como, professor, uma pancada no cérebro? Uma pancada no cérebro vai acontecer, por exemplo, quando você bate a cabeça no chão, vamos supor, e o cérebro dentro do crânio bate dentro do crânio, tá? Então ela sofre uma lesão mesmo estando lá guardadinho no crânio, ok? Contusão é a lesão grave por impacto direto. A consequência da contusão pode ser passageira ou permanente, tá? Temporária ou permanente. Nós temos uma outra palavra que é concussão, ó. Concussão não é um grande concurso, né? É com 2 S's, tá?
concussão cerebral, sempre será com sintomas passageiros, não tem permanente. A pessoa pode perder a consciência, por exemplo, devido a um trauma, mas é passageiro. A diferença da concussão para contusão é o trauma no cérebro. Na contusão, eu tenho uma lesão grave, porque teve um impacto no cérebro. Na concussão, não. Acontece quando há apenas um chacoalhamento do cérebro. Imagine que alguém pegou você pelos ombros e deu um chacoalhão. E aí dentro da sua cabeça o cérebro se deu uma balançada também, né? Você ficou um pouquinho tonto, desmaiou, mas voltou. É a concussão, ok? Então, na contusão tem trauma direto no cérebro, na concussão não tem. A concussão é passageira e a contusão é passageira ou temporária ou permanente. Mais termos aqui, ó, vamos lá. Paraplegia. Falou em plegia, vou botar aqui plegia, nós temos uma paralisia, tá? Plegia é igual a paralisia. Paraplegia é a paralisia dos membros inferiores. Popularmente falando é isso, paralisia dos membros inferiores. Tecnicamente, paralisia do segmento abaixo do umbigo. Então, só voltando aqui, vamos apagar, né? Aqui nós temos a coluna vertebral e nós temos dentro dela a nossa medula, né? Então, a medula está aqui. Suponha que a pessoa sofreu um TRM, um trauma raquimedular, mais ou menos na altura do umbigo, mais ou menos por aqui. Sofreu um trauma aqui, né? A medula sofreu um corte, ok? Então, todos os nervos abaixo desse corte, eles não têm mais o controle voluntário do cérebro, tá? E por isso a pessoa, por exemplo, não vai conseguir movimentar voluntariamente as pernas, não vai conseguir controlar a vontade de urinar, a vontade de fazer, de evacuar, às vezes perde a ereção. Então tem várias situações que vão acontecer aí, tá? Então, abaixo do umbigo é paraplegia. Popularmente as pessoas falam paralisia das pernas, né? Nós temos tetraplegia, o nome já fala, tetra é de 4. Então são os 4 membros, superiores e inferiores. Paralisia do segmento abaixo do pescoço, ok? Então a paralisia, quando a lesão acontece na altura do pescoço, ok? Aí a pessoa não movimenta nem os braços, nem as pernas, tá? Hemiplegia, ó. Hemi é de metade. Plegia é de paralisia. Hemiplegia é paralisia só de um lado do corpo, tá? E não de um segmento. Quando a gente fala superior e inferior é segmento. Quando a gente fala de lado é esquerdo ou direito. Então a gente falou, por exemplo, na nossa aula de AVC, lá nas emergências clínicas, nós falamos sobre a paralisia de um lado da face. A paralisia de um lado é chamada de hemiplegia, bem comum no AVC. E nós temos uma outra expressão que é paresia. Paresia não é paralisia. Paralisia é plegia. Paresia é redução da sensibilidade ou formigamento ou dormência, ok? Então aqui um esqueminha mostrando esses termos. Hemiplegia é só de um lado, ó, só de um lado. Ok? Um lado está paralisado, o outro não está. Paraplegia. Aqui é mais ou menos o umbigo, então abaixo do umbigo está paralisado. Paraplegia. E quando é abaixo do pescoço, é quadri, né? Que eu não coloquei lá, mas pode ser quadri ou tetra, que é a mesma coisa, né? Ou tetraplegia, tá? Vamos lá, falamos de tudo isso aqui, vamos ver o que é que o socorrista tem que fazer, né? O socorrista, para a gente finalizar a nossa aula, precisa, primeiro, usar o EPI, isso é importantíssimo,
Se houver algum ferimento, por exemplo, na cabeça, aplicar hemostasia. Lembrando que a cabeça como um todo, ela sangra muito. Sangra muito. Por quê? Ela é altamente vascularizada, tá? Vascularizada. Em geral, evitar movimentar a vítima. Então, o socorrista não deve movimentar a vítima a princípio, tá? A princípio, não deve movimentar a vítima. Por quê? Porque ele pode agravar a lesão que foi provocada. Porque ele não tem equipamentos e ele não é treinado para imobilizar e poder transportar a pessoa. Então, ele deve aguardar o socorro, né? Se ele for treinado, aí entra uma atualização agora 2020, o socorrista, estamos falando de socorrista e não de profissional, o socorrista deve imobilizar manualmente o pescoço, manual. Não deve aplicar o colar, isso está no Guidelines 2020 da American Heart, tá? Primeiros socorros. Então, você está lá diante de uma vítima de TCE ou TRM, tem algum ferimento, faz a hemostasia, como já foi explicado. Ferimento é hemostasia, né? Sempre. Aplica ali a gaze, compressa, pano limpo e aperta por pelo menos 10 minutos até parar aquele sangramento. Deixa a vítima imobilizada. Imobilizada no chão, melhor dizendo. Deixa a vítima no chão sem se movimentar. Se você for treinado, você vai fazer a imobilização manual, né? Claro, de cima para baixo, né? Que eu não consigo fazer aqui. Mas você vai colocar as mãos, né? Na lateral da cabeça, geralmente sobre as orelhas, apoiar aqui nos ombros e segurar essa cabeça nessa posição em linha média, ok? Então você coloca as mãos e segura a cabeça em linha média. Se você for um socorrista treinado para isso, ok? Alguns lugares podem ter o colar cervical, que é muito comum também. O que o protocolo da American Heart fala? Que o socorrista, ou seja, a pessoa que não é profissional, não deve aplicar o colar, ok? O colar só vai ser aplicado pela equipe profissional que vai atender ao paciente, à vítima, né? Se eles entenderem que precisa, ok? Volta aqui na nossa tela, então. Então, não deve aplicar o colar. Deve acionar o serviço de emergência e, se a pessoa fizer PCR, fazer então a RCP, ok? Então essas seriam as diretrizes tanto para o TCE quanto para o TRM, ok? Deixo aqui o meu Instagram, o do Gran Saúde e do Gran Cursos Online, para vocês irem lá nos seguirem. Me ponho à disposição aqui para as dúvidas. Pode mandar as dúvidas aqui na plataforma, pode mandar no meu Instagram também, né? E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!